Ações e cotações. Para analisar como o mercado financeiro está se comportando nessa nova realidade complexa que se apresenta, nós recebemos o economista André Perfeito. Bem-vindo ao Hora H do Agro. André, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria começar já perguntando sobre dólar, né? A gente viu o dólar voltou a subir nessa sexta-feira, o Ibovespa caiu. O mercado está acompanhando essas tensões entre Brasil e Estados Unidos, sente isso quando a gente olha para commodities. Eu queria te perguntar se é isso, assim, é um cenário de incerteza e volatilidade para, entre aspas, todas as commodities do agro? Assim, a gente está falando de algo que realmente ninguém escapa? Obrigada, bem-vindo. Olá, bem, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui. Bem, vamos tentar destrinchar esse assunto em algumas etapas, né? A respeito do dólar primeiro, né? Obviamente, né, o Brasil está sofrendo, concordo com a palavra colocada, né, um embargo, né, porque a questão não é propriamente econômica, né, até agora não surgiu um tema que pudesse ser enfrentado pelo governo brasileiro. A gente não tem déficit, a gente não tem superávit com os Estados Unidos, na verdade a gente tem um déficit com os Estados Unidos, e os nossos setores que exportam para lá são altamente eficientes, né, estamos falando da agricultura brasileira que, não preciso nem tecer aqui os comentários de quão eficiente a indústria, a agricultura nacional, a agroindústria como um todo, né? Porque tem que lembrar que muitos dos produtos que a gente manda para lá já tem algum nível de manufatura quando a gente passa para os Estados Unidos, então isso tudo é objeto de pura eficiência. E no caso de máquinas também, né? Quando a gente pega empresas que nem a Embraer, por exemplo, gente, se a Embraer não é produtiva, eu não sei o que seria. Então, dado que tem essa característica mais política, e isso é um tema político de fato, sim. A prisão não, mas o ex-presidente Bolsonaro com uma tornozeleira eletrônica, né, que nem foi determinado pela Justiça, diga-se de passagem, pela PGR, pela Polícia Federal e confirmado pela primeira turma do STF, isso cria um embaraço maior. Bem, como isso deve bater? Em tese, o dólar tem que ganhar força por conta do seguinte raciocínio: a gente vai exportar menos para os Estados Unidos, logo a gente pode ter um superávit menor ou até mesmo um déficit, o que favorece o dólar ficar mais forte. E, de fato, no curto prazo a gente vai ter esse efeito. No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte: o efeito da política norte-americana, do que o Trump está fazendo, no limite é enfraquecer o dólar. Por que eu estou colocando isso? Não faz sentido algum, por exemplo, o Trump tributar em 30% o mundo e o dólar subir 30%. Percebe que vai ficar elas por elas? Não adianta nada no final do dia. Sim. Então ele está fazendo uma política que já foi feita algumas vezes nos Estados Unidos. Isso aconteceu com o Richard Nixon em 1970, isso aconteceu com o Acordo do Plaza na década de 80, e o Trump está querendo fazer isso agora de novo, só que de um jeito bastante peculiar. O que eu tenho receio, que dado que a nossa questão com os Estados Unidos não é exatamente econômica, né, seja política, é que o Brasil acabe virando bode expiatório de um monte de questões na cabeça do Trump que, vamos combinar, também está enfrentando problemas sérios nos Estados Unidos a respeito do escândalo do Epstein, né? Isso tudo aí gera um presidente ainda mais imprevisível do que normalmente ele já é. Sim, e aí a gente está, inclusive, dentro dessa discussão que você coloca, por exemplo, a gente vê até isso, né? O Brasil sendo bode expiatório, e a gente começa a falar de PIX, começa a falar de, enfim, Big Techs, e aí vários elementos vão se somando e inflando esse assunto que a gente até perde um pouco aliás, a gente não pode perder o motivo pelo qual ele começou, né? Assim, e como que isso, de fato, influencia a economia, né? Mas assim, o que está ficando cada vez mais claro, eu acho que é o seguinte, né? Vamos pegar a questão das Big Techs, né? Aparentemente, seria uma discussão a respeito de liberdade de expressão no Supremo Tribunal Federal. E aí cabe a discussão jurídica sobre isso, né? As empresas norte-americanas têm que preservar, né, algumas características para operar dentro do Brasil. Eu não preciso nem entrar no mérito aqui, né? Essa questão de violência contra vulnerável, bullying, e todas as coisas horrorosas que a gente sabe que tem na internet, tem que ser mediado de alguma forma. Isso é um ponto. Mas quando surge o assunto do PIX, aí se revela a verdadeira questão. Muitas dessas Big Techs queriam, no final das contas, ter ou oferecer um serviço de meio pagamento instantâneo que o PIX tornou de graça. Esse é o ponto. Então, assim, esses assuntos estão interligados. Né? Que incomodou. Não, tecnologia brasileira, fruto de anos de trabalho do Banco Central, um trabalho executado com
maestria há muitos mandatos. Daí vem desde o Alexandre Tombini. Na verdade, começa com o Alexandre Tombini, né, com a agenda BC+, depois vai para o William Godfrey com a agenda BC hashtag, vai para o Roberto Campos Neto, que estabelece o PIX, e agora está avançando com o Gabriel Galípolo. Isso é um ativo nosso. Mas qual que era o jogo, no final das contas? Se queria ter acesso a essa transação, porque isso daí gera a capacidade de capturar juros no floating do dinheiro que a gente fala. Com o PIX não, é gratuito e instantâneo. Então, assim, esses assuntos têm que surgir. Agora vai começar a surgir. Se o assunto é esse, que incomoda para valer, que seja debatido numa mesa de negociação. Sim. Eu acho que o Brasil não tem que abrir mão do PIX, que pode ser uma das questões que vão ser levantadas, né? Sem dúvida, sim, e é isso, a gente vai olhando, são várias vertentes de um assunto só que a gente consegue debater e, de alguma forma, todas essas vertentes acabam refletindo no agronegócio brasileiro, porque a gente está falando de cotação, a gente está falando de moeda estrangeira. Eu queria entender um pouco como que você, enquanto economista, está avaliando a perspectiva, uma possível recuperação, assim, em relação ao mercado acionário brasileiro. Assim, a gente tem como evitar um pouco essa autoexposição que o agro tem aos Estados Unidos? Eu acho que é difícil, né? Mas, assim, como que a gente pode tentar trazer algum tipo de perspectiva positiva, se é possível? Olha, isso daí, acho que a perspectiva positiva é o seguinte: a gente vai ter que trabalhar mais, né? No sentido de construir outras formas e outros aliados comerciais ao redor do mundo, que não é ruim. Agora é o seguinte: os Estados Unidos é a maior economia do mundo, vai continuar sendo durante um grande tempo. É impensável o Brasil não ter relação própria com os Estados Unidos, é óbvio que vai ter. Então, assim, isso não impede dizer que é melhor a gente ter uma estratégia de muitos parceiros, porque isso daí gera um adensamento não, uma capacidade, uma capilaridade do agronegócio, não só do agronegócio, da indústria brasileira como um todo. Acho que vai ser difícil no curto prazo, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, não é tão transtornante que nem fosse um tempo atrás. Se a gente estivesse falando da década de 80, né, o Brasil teria parado já 2 vezes, só nessas histórias. Não é o caso agora. Só que a gente também não pode ser ingênuo de querer abrir mão do mercado americano. E cá entre nós, nem os americanos querem. O Trump está usando isso como uma estratégia de barganha que eu acho que tem limites, o que ele pode ou pretende fazer. Então, eu sugiro um pouco de cautela também. A gente não tem que ficar tão desesperado. A não ser, obviamente, que escale isso de forma inesperada, mas até segunda ordem, não. Mas, por exemplo, a gente já tem visto aí, como a gente até comentou no começo, né? Alguns frigoríficos ali do Mato Grosso do Sul, inclusive, já estão aí literalmente com embargos, né? Não estão exportando. Então, a gente já começa a ver a indústria de carnes sentindo na pele algo que nem entrou em vigor ainda, né? Porque se entrar é dia 1º de agosto. Como equilibrar isso, assim? Porque é complexo, mas ao mesmo tempo é isso que você trouxe, né? A gente sabe que o Trump tem também tido, não é de hoje, um posicionamento ali de falar, de esbravejar, e depois ele volta atrás. Ele fez isso com taxação da China. É uma montanha-russa de emoções para o produtor, para o pecuarista nesse sentido, né? Tem, assim, acho que num primeiro momento, algumas colheitas, algumas safras, alguns produtos do mundo agro podem até ter tido algum tipo de demanda mais forte, porque quando foi anunciado isso, eu tenho certeza que muito importador dos Estados Unidos deve ter falado, olha, traz o máximo possível, né? Só que, dado a distância, às vezes não chega, você não tem capacidade logística de mandar antes de chegar no dia 1º de agosto. E muita coisa está chegando depois do 1º de agosto, a gente sabe que os importadores americanos vão querer renegociar os termos, porque, assim, surgiu um custo, ele vai querer jogar o custo para o produtor aqui, ou dividir o custo, faz parte do jogo, né? Agora, essa questão toda, o que é complicado disso daí, né? Vamos supor que o Brasil seja tarifado em 50% e outros países do mundo seja tarifado em 30%. Então, percebe que a nossa tarifa é 20%, do limite, mas mais do que isso, né? O conjunto de países sendo tarifados ao mesmo tempo, qual é o efeito líquido disso sobre o dólar? É difícil determinar. Eu tenho a impressão que no final do dia, o que vai acontecer é que o dólar vai perder força, né? A ideia, insisto, se tem alguma racionalidade no que o Trump está fazendo, é enfraquecer o dólar. É isso, não é outra coisa que não seja isso.
Mas agora tem que ver essa dinâmica propriamente política, né? O presidente Trump avançou alguns pontos que o executivo, nem se ele quiser, vamos supor que o próprio presidente Lula quisesse, tá bom, vou tentar ver de diminuir a pena do Bolsonaro ou tentar mexer no... Não faz sentido, não tem nem como fazer isso. Eu fico imaginando, às vezes, se fosse o contrário. Imagina se fosse o presidente Lula preso e um filho do Lula tivesse ido para a China negociar embargos da China contra o Brasil. O tamanho da gritaria que ia ser. Então, dito isso, eu estou colocando isso para colocar o contraditório, para ver quão absurda é essa situação. Sim. Se é absurda, isso implica dizer o seguinte: não vai se resolver. Mas isso quer dizer que vai ter a tarifa? Talvez não. E se tiver, a gente tem que pensar a relação disso com todos os outros países ao mesmo tempo. Porque, em tese, o Trump vai apertar o botão dia 1º de agosto. Será que ele vai ter coragem? Exatamente. É isso que acho que o mercado inteiro quer saber. Tá olhando com cautela por conta exatamente dessa manobra, né? Pode ser uma manobra que não necessariamente se coloque em prática, mas você falou de compartilhar esses custos, assim. Eu queria entender um pouquinho, você enquanto economista, que entende do agro, eu sei que você tem essa entrada com produtores rurais ali. O que você sugere, André, nesse sentido de, sim, cautela, mas mais do que isso, né? Existe já alguma chance de olhar para um custo que vai ser repassado? Como que isso vai ser destrinchado dentro do agro, dentro da porteira, depois da porteira? Já é momento de olhar para isso? Olha, acho que a primeira coisa que tem que ser feita, os produtores rurais se aproximarem das suas associações, das suas mercadorias, né? Agora é a hora de se juntar, né? Todo mundo, né? Então, se você produz fruta, tem que ir atrás da sua associação dos exportadores de fruta, dos produtores, carne, tudo. Tem que se aproximar fortemente. Eu gostei muito da estratégia de colocar o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, para tocar esse assunto, uma vez que ele, sendo, além de ser vice-presidente, mas ter sido ex-governador do estado de São Paulo, ele é alguém que entende disso, e ele é uma figura mais serena do que o presidente Lula, né? Não estou querendo criar nenhum juízo de valor exatamente aqui, mas a ideia é que ele é uma pessoa um pouco mais que gera pontes, né? Tem que ser através disso. Agora, o custo que vai ter provavelmente o importador norte-americano vai falar para a contraparte no Brasil, falar, amigo, vamos dividir essa história aqui para não... Isso não é nem economia, é administração quase. Né? Vamos dividir isso daqui para não pesar tanto em mim, né? Uhum. E aí cabe cada um ver as margens de lucro, as margens que tem. Insisto nesse ponto. O que talvez seja mais perigoso para o agro não é nem necessariamente a tarifa, mas vamos supor que no final do dia o dólar se deprecia, né? Ou seja, o real fica mais forte, né? Isso sim pode ser muito perigoso, porque se acontece isso tudo que está acontecendo com o agro, insisto, tarifa em 50% e o dólar sobe 30%, percebe que, de novo, né? Não é isso. Então, mas o meu receio não é nem tanto a questão das tarifas em si. É se o dólar perder força, que nem parece ser a estratégia do Donald Trump. Sim, e aí a gente vai falar mais para frente em relação a como é que ficam as exportações de soja e milho se isso acontecer, porque também cria-se toda uma outra, né, um outro desdobramento para quem exporta. Só para a gente encerrar, você trouxe muito rapidamente na sua fala essa questão de ampliação de mercados também. Você acredita que essa é uma medida governamental inteligente de, claro, por um lado, diplomacia com os Estados Unidos até onde for possível, mas por outro, e o Carlos Fávaro, né, ministro, já tinha falado também, Brasil olhando para equilibrar esse mercado e substituir países se for necessário. Eu acho que a gente tem que fazer isso, especialmente porque os Estados Unidos é um grande produtor agrícola também. A gente vai competir com eles em outros mercados e é a vida que segue, é isso. Eu acho que a grande solução, nesse caso, é competição. Não tem problema. Ele quer sobretaxar, eu acho que é uma política bastante exagerada, para dizer o mínimo aqui, né? Mas cabe procurar outros mercados, por que não? O Brasil tem excelência, a gente sabe que nosso agronegócio tem, enfim, qualidade de sobra. Então é isso, não tem que ter medo, tem que ir atrás dos outros mercados e fazendo. Se por acaso, de fato, for taxado em 50% Brasil, eu coloco o grande si porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? A gente tem uma perspectiva no final que o Brasil pode fazer negociações bilaterais. Bem, a União Europeia a gente está abrindo agora, a gente tem todo mundo
do Asia, né, do asiático, né, do sudeste asiático, mas toda aquela região. China também. Mercosul, a gente pode avançar. Eu acho que cabe agora se juntar para reorganizar. O Trump, no limite, ele está forçando uma desglobalização em relação aos Estados Unidos. Isso que vai ser curioso.